Abriram a Bíblia aí? E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Não tinha visão. Deus não falava mais. Não tinha visão. E estavam esperando que Deus falasse. Mas a culpa não era do povo, a culpa era da liderança. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: eis-me aqui. E correu Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então Eli entendeu que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor a Eli, e então veio o Senhor ali, esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Pai Celestial, nós conhecemos, e Deus estava mudando o ministério. Aquele período estava sendo encerrado, e Deus ia levantar agora um profeta. O sacerdote ia sair de cena, porque no profeta ia manifestar o sacerdote, o juiz. No profeta iria manifestar os ofícios de Cristo. Eli julgou, Eli profetizou, e Eli era sacerdote. Ou seja, Samuel julgou como juiz, profetizou, porque era profeta, e também ele era sacerdote para ministrar perante o Senhor. Pai, nós estamos vendo um acontecimento ao longo deste tempo, a mudança no tempo, a mudança que houve quando o Senhor terminou o trabalho de sacerdote na igreja, enviando o seu profeta. Agora, o Senhor opera na igreja em plenitude, porque a sua palavra está no lugar do juiz, ela julga. A sua palavra, ela carrega o sacerdócio de Melquisedeque. Ela é sacerdote
que é Deus em carne, Deus no homem. Sacerdote, não há sacerdote que não seja revestido da natureza humana, porque o sacerdote, ele ocupa também da mesma situação, das mesmas fraquezas de todos na congregação. E também nós encontramos que aqui está o profeta do Senhor, que abriu os mistérios, que revelou a palavra. Ó Deus, esses 3 poderosos ofícios veio agora nesse tempo final, abrindo a palavra. O mundo está em julgamento, mas o sacerdócio de Melquisedeque continua operando em nosso meio. E eu oro nesta noite, querido Senhor, que sejamos ajudados. Nós necessitamos, nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Eu creio, ó Pai, que as nossas orações têm chegado diante da Sua face. Eu creio, Senhor, que todos quanto jejuam, isso não está sendo uma coisa vã, nem uma coisa religiosa, não é uma coisa que fazemos para a gente adquirir algum bem em nosso favor, mas fazemos isto pelos nossos irmãos que sofrem, que padecem e que gemem atacado por terríveis enfermidades. Levanto minha voz em oração, junto com a igreja que ora nesta noite aqui. Uma igreja, meu Deus, que tem crido em Sua palavra, que tem recebido a Sua palavra, que tem amado o Senhor, que tem despojado de todos os seus prazeres do mundo, de toda a vaidade, que tem despojado de todas as religiões por onde elas passaram essas vidas, estão aqui adorando o Senhor nesta noite, em Sua presença, e aqui está a Sua palavra, aqui está um povo consagrado, um povo dedicado, um povo que ora, um povo que ama o Senhor, um povo que quer ver a manifestação de Jesus Cristo ressurreto nesta hora, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ó Deus vivo, ó Deus vivo, Tu és real nesta noite, que pode ser tocado o sumo sacerdote da nossa confissão, pelo sentido das enfermidades. Tocamos-se no sumo sacerdote, cremos na presença dele. Creio que é um povo de fé, um povo que tem a fé restaurada, como a fé dos nossos pais, que crê na palavra, que crê nas visões, que crê na profecia, que tem recebido a palavra, que nesta noite o Senhor Jesus Cristo se manifeste em nosso meio, que nesta noite Ele possa tomar as nossas vidas aqui, ó Pai, em favor de muitas pessoas necessitadas. Abre, meu Deus, o entendimento, abre o coração, que ninguém fique disperso nesta noite, mas que todos estejam, Senhor, diante da Sua palavra, reverentemente buscando esta fé preciosa que uma vez foi dada aos santos, fé que transporta montes, fé que levanta os mortos, fé que traz salvação, fé que traz libertação completa. Que o sangue do Cordeiro nesta noite possa abrir mais uma vez o caminho para muitos, Senhor, e libertá-los, curá-los e dar a eles o Espírito Santo. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode sentar, amados. Eu quero ser um tanto... Eu vou me disciplinar, tá? No que vou fazer nesta noite. Vocês percebem que se eu forçar muito, não consigo chegar onde eu quero. Espero em Deus. Então vocês me acompanhem em pouca leitura nesta noite, vai ter uma abertura muito grande. Não posso fazer isso, mas não há outro caminho. Moisés, vamos seguir cada passo disso. Então,
Eu quero dizer que as pessoas têm o objeto na mão e não sabem como usar. Nós temos uma mensagem, gente. Nós temos uma mensagem que não é brincadeira, não é coisinha de igreja, não é uma coisinha religiosa. Essa mensagem que eu vou falar um pouquinho aqui, ela foi pregada em 58. Eu tinha exatamente nesse tempo 8 anos de vida. E essa mensagem, depois de 62 anos, chega para mim. Eu tenho 71 anos, vou fazer 72 em março. Em março, eu estou confundido, em novembro. É que eu estou lembrando de outra coisa aqui, né? Em novembro, 62. Em 1962, você põe 72 anos e tira 8, dá quanto? Dá 64. Isso? A matemática está certa, não está? 64 anos que essa mensagem foi pregada. Eu tinha 8 anos. Então, quem pregou em 1965, em 1950, em 1946, pregador que passou naquele tempo, que tem a mensagem viva hoje. Como essa mensagem caminhou por esse mundo tão escuro, entre tanta política religiosa, entre tantos concílios de igreja, e Deus permitiu que esta mensagem parasse na sua mão, na minha mão. A primeira mensagem que o profeta pregou, que foi gravada, foi em 1946, a mensagem chamada, como se diz? Fé e substância. A primeira mensagem que ele gravou é fé, é substância, em 1946. Aí eu não tinha nascido. E essa mensagem é tão boa hoje como o dia que o profeta pregou. Amém. Então não era o homem, era Deus trazendo uma mensagem. E passou por milhões de crentes no mundo, por dezenas, centenas, milhares de religiões, e foi endereçada a mim, a você. Aí você já está vendo algo que aconteceu, porque não é uma coisa, uma religião fundada ali numa certa base de uma liderança, como nós conhecemos, todas as religiões têm uma liderança, né? Tem um fundador, não vou citar o nome dele, eu conheço de muitos, vocês sabem, mas nós não estamos falando de um fundador de religião, nós estamos falando do revelador da palavra, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, tomando um corpo humano, um homem que foi talhado segundo a vontade de Deus, para trazer a mensagem que recebemos. O irmão Brana foi talhado exatamente na medida certa, para que esta mensagem viesse a mim. Agora, quando eu agarro esta coisa que está aqui, quando eu tomo, por que o profeta tinha tanta segurança? Ele fala assim, essa mensagem vai ao redor do mundo, pregando para 100 pessoas, 300 pessoas no máximo lá em Jeffersonville, num tempo que não tinha mídia para isto, só tinha telefone e nada mais, e televisão, que era bastante raro. Ele falou assim, o irmão disse, irmão Branda, é uma pena que essa mensagem que o senhor pregou tenha tantas poucas pessoas para ouvir. Talvez se fosse uma congregação com as 500 pessoas. Ele falou assim, se Jesus não vier daqui a 4 anos, o mundo conhecerá essa mensagem.
Como que ele sabia que isso ia chegar? Qual homem que prega uma mensagem em um tempo que a comunicação é escassa, e ele fala, daqui a 4, 5 anos o mundo vai conhecer essa mensagem? Então, é a mesma coisa que aconteceu com Raabe. Enquanto Raabe estava lá em Jericó, nasceu uma criança, uma família pobre. A história dela foi prostituir, a Bíblia chama ela de prostituta, para sustentar a família. Quando Raabe estava na atividade dela, fazia o quê? Moisés já tinha saído do Egito, ido para o deserto e voltado para o Egito. Ela não tinha nascido ainda, quando o povo estava já na metade da jornada no deserto, que era 40 anos de Moisés e 40 no deserto. Moisés estava com 60 anos de ministério, Raabe nasceu. Como que ela podia falar o que Deus tinha realizado, o que Deus tinha feito? Como que ela podia falar, o seu Deus abriu o mar vermelho, destruiu os amorreus, o rei de Og, e começou a contar as nações, e falar das proezas? Qual foi o jornal que ela leu? Quem telefonou para ela? Quem mandou uma mensagem para Raabe? Deus criou um meio para ela conhecer. Deus cria um meio para o eleito, tá? Porque Jericó era uma cidade fechada. Jericó tinha, exatamente ali tinha 7 nações. Era Jebuseus, Gigazeus, Eveus, e vai por aí fora, esse povo todo. E estava ali um povo ímpio, um povo que não dava abertura para nenhuma religião. Raabe estava no meio do povo mais incrédulo da história, do pior que existia. E a vida de Moisés, os atos de Moisés, que Deus realizara, foi até aquela mulher. E quando os espias chegaram, os dois, na casa de Raabe, ela começou a dizer: eu sei que o Deus de vocês fez isso, eu sei que lá tem um pilar de fogo, sei que lá tem uma nuvem, eu sei que nação nenhuma para diante de vocês. Ela começou a contar a história do povo hebreu para o próprio hebreu que estava ali. Como esta moça cria em Deus, como ela recebeu a mensagem. Tinha tantas mulheres em Jericó, e esses 2 mensageiros foram na casa daquela mulher. Deus enviou uma mensagem para Raabe. Deus enviou 2 mensageiros para ela, no meio de um mundo perdido. Ela foi salva, e a sua família. Pela atitude dela, ela creu que aqueles 2 homens eram mensageiros do Senhor. Ela creu que eles iam tomar Jericó. Ela creu de todo o coração que eles eram herdeiros daquela terra que eles estavam entrando ali. É isso que Deus fez. É exatamente isto. Nós temos uma herança, nós temos uma terra, nós estamos indo para lá. E chegou a mensagem para abrir a palavra, para mostrar o seu lugar, o seu destino, a sua chegada, a sua transformação, a sua mudança. Nós não estamos mudando de um país para o outro, para uma vida melhor, um país que a economia seja melhor. Em um país que o dinheiro tenha mais valor, que lá tenha mais justiça social, que tenha uma saúde melhor, que tenha uma educação melhor, pessoas que tenham um caráter melhor. Nós estamos indo para uma mudança de civilização.
Nós estamos indo para a terra dos imortais. Nós estamos indo para um lugar que a morte nunca passou por lá. Indo para um lugar que não tem um sequer doente. Indo para um lugar que só há uma coisa: eternidade. Nós estamos indo para esta terra. É para lá que estamos destinados. Nós não estamos indo para uma melhora de vida, mas para uma transformação de uma vida mortal para uma imortal. Nós estamos indo sim para encontrar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, na figura, na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando você começa a pensar nessas coisas, agarrar-se a isso, você fala: eu estou além da morte, eu estou muito além da perdição, eu estou muito acima do pecado, eu estou muito acima da vaidade, muito acima da política, eu estou acima do câncer, eu estou acima de qualquer doença, eu estou acima de qualquer demônio, por pior que ele seja. Amém. Por quê? Porque recebi uma mensagem que veio do céu, uma mensagem divina. Não foi uma mensagem que veio do homem, mas Deus abriu o seu tabernáculo e enviou sua mensagem. Amém. Aleluia. Moisés havia sido um militar. Ele pensava, segundo seu treinamento como militar, que podia matar aos egípcios com suas próprias mãos, e seria igual ao que fez Deus. Tem pensado você nisto? Todo mundo condenou Moisés por ter matado só um homem. Ele teve que fugir. Porém Moisés voltou depois, sob a unção do Espírito Santo, e acabou com todos, e ninguém disse nada. Aniquilou o exército de Faraó. Porém Deus estava nisso. Deus não estava no primeiro assunto. Deus não estava naquele assunto. Moisés olhava 40 anos para trás, um super-homem, um camarada, como diz aí, um camarada sarado, um homem de fibra, hebreu, filho de Arão, de Joquebede. Ele não conhecia a história da arquinha, não? Da arquinha de junco. Porque, olha, gente, os jacarés do Nilo estavam todos gordos, balofos. Porque nos dias do Senhor, as crianças foram mortas de 2 anos para baixo. Mas lá no Egito não foi assim. Quando nascia já matava. Nasceu mulher, viva. Nasceu homem, pau nele. E pegava, matava a criança e jogava no Nilo. Entre esse monte de criança que morria no seu nascimento, um decreto de Faraó, ali veio um menino, que nasceu como os demais. Joquebede não foi buscar parteira para isso, não. Agora, a sabedoria divina. Joquebede sabia que tinha uma certa planta no rio que os crocodilos, jacarés não suportavam. Então ela foi lá, fez um bercinho de junco e pôs o menino lá dentro. O jacaré chegava perto e saía. Aquele cheiro era repugnante para aqueles animais. O diabo não suporta o cheiro de Cristo em você. O diabo está procurando o cheiro dele.
Se ele encontrar o cheiro dele em você, ele vai fazer logo uma parceria com você e vai te arrastar para o abismo. Mas quando ele chega num jovem, chega num cristão, chega num homem, numa mulher que cheira a Cristo, cheira na maneira de viver, de falar, de agir, de se comportar, cheira em suas atitudes, ele cheira a Cristo. O diabo diz: não suporto o cheiro deste homem, não suporto o cheiro desta igreja, ela tem uma catinga insuportável. Esse é o perfume, esta é a unção, é a presença de Deus na igreja, é a presença do Espírito Santo em você, é a unção que está sobre você, que é o perfume de Cristo. E aquela igreja chamada Joquebede sabia como proteger o seu filho. A igreja de Jesus Cristo sabe como dar proteção aos seus filhos nesta hora. E ela colocou o garoto em um ponto, ele foi rio abaixo e foi parar nas mãos da filha de Faraó. E já que a filha de Faraó não tinha seio para amamentar, chamou uma moça que estava amamentando na ocasião, que era a mãe de Moisés. E Joquebede foi para o palácio e criou o seu próprio filho. Vê quando as coisas estão no controle de Deus. Vê quando Deus está no assunto. Tá? Nós vamos orar pelos doentes daqui a pouco, mas vê como Deus controla as coisas. Se está no programa de Deus, pode ter muitas águas turbulentas, pode ter muitas montanhas para você escalar, pode ter muitos empecilhos, mas se está focado, direcionado por Deus, Satanás não vai levar vantagem em nada. Nós vamos deixar nesta noite todo o arrazoamento, tudo o que é dúvida. Eu não posso. Olha, você esquece, a palavra não posso é uma palavra para incrédulo. O incrédulo não pode nada. Eu não posso. Não pode, porque você realmente já se acomodou na sua situação, já se conformou, fez até uma parceria com a doença, né? Fez até um acordo com ela. Você dói um pouco aqui, depois você dá um sosseguinho ali para mim, e vamos tocando assim, né? É isso, faz ter um acordo com ela. Mas quando você diz: olha, o meu Senhor tomou isso no corpo dele e foi cravejado lá na cruz, o meu Senhor levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores, ele levou sobre si. Isso não é meu, ele levou. Se não é meu, eu vou devolver para o portador, vou devolver para o diabo. Tudo quanto é desgraça, tudo quanto é miséria, tudo quanto é doença, é dele. Devolva para ele nesta noite. Creia de coração. Entre em cena. Tome a Jesus Cristo nesta noite em sua palavra. O que é tomar em sua palavra? O profeta diz que o homem só vale aquilo que ele fala. Se um homem fala e não sustenta aquilo, acabou o homem. Porque ele é a palavra dele, não é? Então Deus é a sua palavra. Tome a palavra dele. E se nós preenchermos os requisitos dele, é impossível que ele não faça. Amém. E logo aqui temos a Moisés, com a teologia da igreja saindo-lhe pelos ouvidos. Estava bem cheio. Ele ia ser o próximo faraó. E o encontramos aqui, todavia, sem conhecer a Deus. Porém, certo dia, ali atrás no deserto, um homem de 80 anos
com a barba branca, longa, viu uma sarça que ardia com fogo e se separou do caminho para ver o que sucedia. E quando chegou perto da sarça, ele ouviu uma voz. Deus teve que tomar 40 anos para aquietá-lo, antes de poder falar com ele. Deus tomou 40 anos para Moisés se aquietar, para poder falar com eles. Então, eu tenho uma ideia como Moisés era, né? Ele conhecia a promessa. Ele sabia da história do bercinho de junco. Ele sabia que era filho de Arão e de Joquebede. Ele sabia a promessa que estava sobre ele. Mas não conhecia Deus. Ele foi fazer a coisa na teoria. E Deus não permitiu aquilo. E o plano que Moisés fez foi frustrado. E Deus o levou bem distante dali. Mas vamos ver a narrativa do irmão Branham. 40 anos para aquietá-lo, antes de poder falar com ele. Nós, com todo o alvoroço e perturbação que temos hoje em dia, não podemos estar quietos nem por 10 minutos para que Deus nos fale, sem dúvida. Moisés, estando ali na presença daquela sarça, e a voz lhe chamou, aprendeu mais acerca de Deus em 5 minutos do que havia aprendido em 80 anos de ensinamentos. 5 minutos versus 80 anos. Percebeu o que é ter uma experiência com Deus? Deus trabalhou 40 anos para aquietar Moisés, para Moisés poder ouvir. Então, e nós se não nos aquietamos nem um pouquinho, para Deus tratar conosco, para a gente fazer um inventário, por que as coisas acontecem quando você acha que não deveria acontecer? E não deveria mesmo? Aí nós ficamos questionando por que isto aconteceu. É fácil? Só vou dar uma ideia aqui, não é uma linha, né? Você pega um tio e o tio casa com a sobrinha, que tem bastante casos assim. Aí sabe que tipo de filho ele vai ter? Vai crescer um monte de bobo. Tudo retardadinho. Por causa da linha sanguínea. Certo? Aí não sabe por que o camarada é mongol. Ou por que ele é um idiota. A palavra idiota não é uma palavra agressiva. Pessoas que, sabe, não se conectam com o mundo. É isso. É porque tem um motivo. Se tem alguém na sua família que bebe cachaça, vai ter alguém que vai ser o substituto dele. Se tem uma mulher na família, que ela é uma mulher de má fama, uma mulher baixa, vai ter alguém para substituí-la. E nós perguntamos por que isso acontece. Eu estou muito à vontade para falar que eu sou de uma família meio complicada. Meu tio morreu no hospício. Eu tinha uma tia, coitada, que tinha o lado esquerdo seco. Andava tortinho assim. Tá? Então, eu não sou de uma família assim de heróis, de gigantes intelectuais. Tem gente da minha família toda tortinha. Problemas mentais. Tá? Bem assim. Nós somos em 5 irmãos, graças a Deus é tudo bem. Entre os irmãos é tudo de mente boa. Mas os meus tios
Não prestou não. Tá? Porque Deus cruzou o meu caminho. Deus cruzou o caminho dos meus irmãos. Deus cruzou o caminho do meu pai, já na velhice, da minha mãe. Tá? E a minha família tornou-se uma família cristã. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Tratou com meu pai, tratou com minha mãe, eu os batizei, eu batizei os meus irmãos, e eles são verdadeiros cristãos, hoje. E Deus trabalhou com a gente, levantou a gente, e saiu um pastor no meio dessa gente, que sou eu. Mas eu tenho um bando de sobrinhos de falar. É de chorar. É de chorar. Eu tenho um bando de sobrinho que é de chorar, é de doer. Agora, eu vou questionar a Deus, por que eu e os meus irmãos, meu pai, minha mãe, e os outros que vêm depois de nós não? Isso, eu não vou questionar a Deus. Não vou questionar, porque a mesma chance que eu tive, eles tiveram. O mesmo evangelho que foi trazido a mim, foi a eles. Agora nós paramos diante do livro de Efésios para dizer que tem que ser eleito. Tem que ser predestinado. Não é que eu queira salvar alguém da minha família e vai ser um triunfo. Tem pessoas que morrem, se o meu filho não voltar para a igreja, eu morro, então você vai morrer. Se eu não for eleito, você vai morrer. E você acha que essa família pegajosa aqui vai parar do outro lado? Você acha que esse afeto, essas coisas, essas encrencas de família, briga de família, família, quanto mais perto, mais briga, que coisa? Vai parar lá? Nós estamos indo para uma família perfeita. Aquela que Paulo falou, que toda família no céu e na terra toma o nome. Nós temos uma família que essa aqui não reconhece. Nós temos uma família que não é por laços, não é por sentimentos humanos, não é com parentesco. Temos um parente, o Senhor Jesus Cristo, o nosso parente redentor. Não há vínculo assim. Já pensou se você fosse para o céu e os seus parentes para o inferno, e você estão lá? Olha, o quadro muda. O quadro muda. Quando você passar daqui para lá, você esquece toda essa coiseira que tem por aqui. Terminou. Aí você vai conhecer o verdadeiro pai. O seu verdadeiro pai é o pai que te gerou de novo. O primeiro nascimento você morre, no segundo você vive. Então, o primeiro casamento é uma desgraça, que você casou com alguma religião, mas o segundo você casou com a palavra. Nós estamos no plano de Deus, de estar sempre no segundo. O segundo Adão, Jacó, o segundo que saiu, primeiro Esaú, depois Jacó. Aí está, essa é a linhagem de Deus. Talvez você fica perturbado, não entende isso, mas o dia que você sair dessa carcaça medonha que está aqui, sair dessa condição humana, entrar naquele corpo, o profeta deu testemunha disto. Quando ele foi trasladado, ele olhava para baixo e via o seu corpo. Ele não tinha mais problema com mulher, e nem com filho, e nem com pai, nem com mãe, nem com amigos. Ele só entrou em um lugar que todos eram iguais, que não tinha sentimento diferente. Tudo era amor. Tudo era amor. Não tinha um ontem, não tinha um amanhã. Era maravilhoso. Tinha uma multidão que veio ao encontro dele. Ele disse: são todos esses branas? Não, são os seus convertidos. Depois, quando foi desvanecendo aquilo, mas eu tenho que voltar para aquilo lá. Eu tenho que entrar naquilo de novo. E num segundo ele estava lá no corpo para a batalha para o lado de cá. Por isso que Paulo disse: eu tenho desejo de partir, mas por amor à causa eu fico nesse corpo aqui, por amor aos meus irmãos.
mas eu tinha desejo de deixar esta casa. Eu estou fazendo essa divisão aqui, porque pessoas que não são espirituais querem levar toda a família para o céu. Nós oramos por isso, devemos orar por isso, e temos orado, jejuado por isso, sim, temos feito, essa é a nossa parte. Se eu estou aqui porque alguém orou, se você está aqui porque alguém orou, você está aqui pela resposta à oração de alguém. Vamos continuar. Isso o tornou um homem diferente, e fará de você um homem novo, se tão somente puder silenciar suficiente tempo para escutar sua voz. Como fez Samuel, fique quieto, não se perturbe. Se você desejar algo de Deus, peça-o, e logo mantenha-se quieto para ver o que diz ele. Abra seu coração e diga: Senhor Jesus, qual é a tua vontade nesta situação? E fique ali. Se não responde nas primeiras 5 horas, então espere outras 5. Se não responde hoje, então responderá amanhã. Se não responde amanhã, espere outra semana, então o fará na outra semana. Fique ali até que ele responda. Escute sua voz. Quando ele der a resposta e disser a seu coração: sim, eu sou o Senhor que te sara, então tudo fica concluído. Eu sou o Senhor que perdoa todos os teus pecados. Vá e não peques mais. Eu não te condeno. Então podemos sair livres. Tudo está acertado. Porém, a gente quer ter a segurança de que escuta aquela voz. Escuta aquela voz quando fala. Moisés ouviu e foi um homem transformado. Ele foi um homem completamente mudado quando ouviu a voz de Deus. Agora vamos prestar, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso aqui. Vou falar de algumas coisas agora da voz de Deus sobrenatural. A voz falou com Moisés da sarça. Se der tempo eu volto lá no sacerdócio lá, porque tem uma história de Eli aqui, tá? Que reflete, que remete a nós. Ou você acha que Eli não sabia que os seus filhos eram errados? E que Eli não estava apoiando o que eles estavam fazendo? Eram ladrões. Ainda prostituía com as mulheres. E Deus, olha gente, veja como Deus opera. Quem deu Samuel foi a palavra de Eli. Vá para a sua casa, e Deus concedeu a sua petição. Ela foi para casa, a mulher estéril engravidou. Ela disse: eu vou devolver para o Senhor. Vou devolver a Deus aquele que Ele me deu. Quando desmamou Samuel, entregou no tabernáculo de Eli. Uma mulher usada por Deus para trazer um profeta, amém? Para trazer um profeta para destruir, para acabar com a sua organização pecadora. Quem foi? Foi Ana. Ana chorava, lamentava, Ana não comia, Ana tinha tristeza, porque Penina era concubina, e todo ano dava um filho para Elcana, e ela não era com o ventre fechado. Aquilo era uma vergonha para ela. Um dia ela entrou no santuário, que ela subia de ano em ano ali para sacrificar, lá em Siló, na reunião de Siló, na convenção de Siló. Ela subiu lá e estava no templo desesperada. Nós temos que entrar em certo desespero. Tinha uma mulher desesperada por um filho. Você tem que desesperar pelo batismo do Espírito Santo.
Tem que desesperar para essa natureza velha ir embora e entrar uma nova que é divina e eterna. É isso que nós temos de desesperar. Ela se desesperava por um filho. E ela não estava preocupada quem estava no templo ou não. E ela desesperada, e lágrimas corriam, e ela estava ali num desespero. E Eli chegou perto dela e disse: olha, para de beber, viu? Para de beber, que a coisa não está boa para o seu lado. Você está bêbada. A interpretação do homem. Ela: não, meu senhor, eu estou amargurada de alma. O senhor não conhece a minha amargura. Mas Eli não perguntou o que ela queria. Lê o texto para você ver. Ele não perguntou: mas o que você quer? Dinheiro? O que você quer? Uma casa para morar? Você precisa de recursos? Não perguntou nada para ela. Olhou para ela e disse assim: olha, Deus tem te concedido a sua petição. Deu a palavra, trouxe Samuel, e quando Samuel desmamou, foi colocado no templo, ficou lá. Quando ele cresceu um pouco mais, Deus falou com Samuel. Se você ler o texto depois, onde eu parei ali, o que Deus falou que ia fazer na casa de Eli, que a casa de Eli não seria espiada nunca mais. Isso significa que aquele sacerdócio nunca mais ia levantar. Nunca mais ia nascer um descendente de Eli. Ali acabou. Encerrou. Não tinha mais sacerdote para substituir Eli. Não tinha mais filho de Eli. Diz: a sua casa não será espiada perpetuamente. Não haverá perdão. Não haverá expiação para a sua casa. Quer dizer, nunca mais vai chegar alguém no altar para oferecer incenso ou um cordeiro, porque ninguém vai nascer mais para dar continuidade no seu sacerdócio. Mas ali estava um homem que ia trazer o sacerdócio, o profeta e o juiz, que era Samuel. Você pensou? Desde o tempo de Ana, que ela engravidou, e o tempo para Samuel crescer, para Deus trabalhar com ele. Quantos anos passaram? Deus tendo paciência com o pecado daquela gente, paciência com o erro ali, paciência. Deus tem paciência até um ponto que fala: não, acabou, terminou. Ele te dá uma oportunidade hoje, da outra amanhã, depois da manhã, mas chega um tempo que ele diz: olha, acabou, fechou a porta. Ele falou assim: olha, a casa de Eli não será espiada mais. E você entra através da Bíblia, não vem mais nenhum sacerdote da linhagem de Eli. Terminou. Se você quer saber na história, não haverá nenhum sacerdote, pastor no sistema denominacional que possa oferecer, sim, na casa de Deus, orações, oferecer a palavra e oferecer sacrifício pelo povo. Deus terminou lá e levantou um sacerdócio na terra, levantou um profeta, e aqui está esta palavra, amém. O Deus de Samuel está aqui nesta noite para realizar as mesmas coisas que o Senhor fez nos seus dias na terra. Acabou. Então agora não é um sistema religioso, não é luterano, não é mais preteriano, não é mais metodista. Agora é um ministério do Filho do Homem. A palavra julga. A palavra, ela absolve, que ela faz o lugar do juiz. A palavra intercede, que ela é sacerdócio. E a mesma palavra é o assim diz o Senhor, é o profeta. Essa igreja recebe tudo isso nesse ministério desta hora final. Então, quando Deus falou com Samuel, ali estava terminado. E quando os filisteus vieram, eles foram à guerra, pegaram a arca, levaram a arca, que a arca é a palavra, na batalha, perderam a arca, morreu os filhos de Eli. Eli teve a notícia, caiu, quebrou o pescoço.
Ele podia morrer com uma fratura craniana, mas foi com o pescoço quebrado. Deus quebrou o pescoço daquele homem para trazer um Samuel. O mundo religioso está quebrado, acabado, há muitos anos. O dia que Deus chamou o irmão Brana, que ele entrou em cena, acabou o sistema religioso. Agora é o tempo da palavra. Amém. Escuta. Então, aquela voz foi sobrenatural. Se você quiser ler um pouquinho comigo, abre Isaías 6. É uma voz sobrenatural. Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificados os teus pecados. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que diferença dele ser um homem que estava sempre ao redor do rei Uzias. Esse Senhor que ele ouviu era o seu Deus, o seu rei. Uzias nunca pôde perdoar os pecados de Isaías e nem comissionar Isaías para aquele serviço. Mas aqui, naquele momento, ele recebeu a comissão. Os pecados de Isaías foi perdoado. Ele escreveu um livro de 66 páginas, escreveu a Bíblia inteira de Gênesis a Apocalipse. Quem foi esse homem? Isaías. Agora, essa era uma voz sobrenatural. Em Atos capítulo 9, não vou ler para ganhar mais tempo, do versículo 9 ao 15, você encontra Paulo. Paulo, o homem religioso, o homem que defendia uma religião, um bom homem na concepção dos fariseus, mas quando ele encontrou o Senhor, e o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, o gigante, no chão, cheio de pó, caiu, levantou, foi olhar, a luz o cegou, o resplendor o cegou, e a voz disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Não era a voz de um homem falando, era a voz sobrenatural. Se você pegar a Bíblia e ler lá no livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar outro homem chamado Simão Pedro, no capítulo 10, que era um homem que guardava o sábado, porque ele guardava a lei,
era um homem que não comia nada imundo, e os gentios eram imundos para ele. E Deus toma um outro homem do outro lado, um centurião romano. E esse homem, um anjo vem e fala com ele. Como que Deus pode falar com um gentil? E falou com um cidadão romano. Falou com um homem romano. E aquele homem, e disse o anjo: olha, você vai na casa, vai lá em Jope, na casa de um tal Simão, o curtidor. Vai lá, que lá tem um homem orando. Ele vai pregar para vocês exatamente o que vocês precisam ouvir. Então o Senhor devia mandar quem para lá? Mandar Paulo, porque Paulo tinha tido uma experiência. Mandar uma outra pessoa, menos Pedro, porque Pedro não suportava aquilo. Mas Pedro foi orar, e Deus está trabalhando aqui de um lado e do outro lado com Pedro. E Pedro vai orar lá por 3 horas da tarde, estava jejuando, e um lençol desceu com animais imundos. Ele disse: mata e come. A minha boca nunca tocou nada imundo. E fez isso por 3 vezes o lençol, e se recolheu no céu. Agora, o que está acontecendo? Chega estes mensageiros e diz: olha, aconteceu isso na casa do meu senhor, do centurião. E Pedro faz uma viagem de 2 dias, chega lá e começa a pregar para o gentio, talvez com muita restrição, e assim, um negócio que é meio difícil, o ambiente que está carregado, mas era uma visão, era assim diz o Senhor, era a voz sobrenatural para Pedro e sobrenatural para Cornélio. E quando ele começa a pregar, o Espírito Santo toma toda aquela casa, eles falam em línguas, eles profetizam, e Pedro ficou olhando assim: mas que coisa, o que nós recebemos no princípio, eles também estão recebendo aqui. Agora ele entendeu então, que não faça o gentio de imundo, porque até o gentio recebeu a graça de Deus para a vida eterna, amém? Essa é a maneira que Deus faz. Nós não podemos olhar e apontar para fulano, para Beltrano, para Ciclano e fazer uma seleção de heróis na igreja, mas pregar esta palavra até que esta voz chegue aonde você está e fale com você de uma maneira literal, que você possa ouvir, que não haja nenhuma dúvida que esta é a voz do Senhor, não a voz do meu arrazoamento, não uma suposição minha, não, mas que algo venha com toda clareza, de uma maneira cristalina, e diz: é o Senhor que está falando comigo. É o Senhor que está me advertindo, é o Senhor que está cuidando de mim. Esta é a minha hora, este é o meu tempo. Que Deus te ajude a entender assim. Entre muita leitura, tem uma única agora, Daniel 12. A última, quer dizer. Preste muita atenção. A simplicidade da Escritura. Daniel, capítulo 12. Nós podemos ler o versículo 7. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, uma semana, de tempos, 69 semanas, metade de um tempo, 3 anos e meio, quando estiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi,
Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Amém? Agora você pega isso aqui, não precisa nem ler, só ler Apocalipse 10. Levantou a mão direita e jurou que o tempo não seria mais. Daniel, sela esta palavra, está fechada, não vai ser revelado. Vai ter o quê? Uma semana, que são 7 anos e meio, ou 7 anos. Vai ter mais 69, que é tempo e tempos, e a metade de um tempo, meia semana. Mas no fim, quando o povo for destruído, o que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel, o judeu, foi destruído, esta nação. Mas eu quero dizer que em 1948, levantaram a bandeira de Davi, lá em Tel Aviv, com a estrela de 6 pontas, e Israel foi declarado uma nação na ONU, e foi levantado aquele povo ali. Agora ninguém vai mais parar Israel, eles vão para o martírio, sim, na tribulação, eles vão ter os seus problemas, mas eles reconhecerão o Messias, e pelo Messias eles morrerão. Mas eu quero chamar a atenção, é que isto foi revelado em Apocalipse capítulo 10, verso 7, nos dias da voz do 7º anjo, ele tomaria o livro selado de Daniel, ele tomaria o livro que está em Apocalipse 5, que tinha o nome dos herdeiros ali, e abriria este livro para revelar o que seria ensinado, pregado neste tempo, para preparar a esposa para ir ao encontro do esposo. Por isso que o livro foi aberto, a palavra foi revelada, porque o livro que Daniel selou, o William Branham veio nesse ministério do 7º anjo, e o Senhor disse para ele: você vai pregar agora os 7 mistérios, os 7 selos, os 7 trovões, vai abrir a palavra e revelar esses mistérios. E o Senhor se incumbiu de realizar esta obra, de trazer a mensagem para o profeta. Quando ele trazia um selo, era o Senhor, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, todos os selos, era o Senhor que estava ministrando. O irmão Branham recebia dele, era o livro selado de Daniel. Por isso quero dizer a vocês, que tempo nós estamos vivendo, que hora terrível é esta. Aquele livro selado foi aberto, o tempo está terminado, e a noiva está se agora mesmo aprontando para subir para casa. É tempo de transladação, é tempo de ressurreição, sim, é tempo de arrebatamento. Não é tempo para ficar em casa, para dormir e pensar que isso aqui é uma religião. Isso aqui é a palavra que um dia foi rejeitada, mas tinha um povo para receber esta palavra e viver por essa palavra, e pregar esta palavra, e manifestar esta palavra. Amém. Agora, deixa eu mostrar o contrário isso aqui. Deixa eu colocar água na minha garganta. Agora me diga uma coisa. Eu fiz questão de passar por isso. A voz de Deus falou com Samuel, a voz de Deus falou com Daniel, acabamos de ler. A voz de Deus falou com quem? Com Saulo. A voz falou com Pedro. São vozes sobrenaturais. Mas aquela voz, um dia, chegou para um homem que estava se ocultando. Ele estava com o espírito de Adão. Adão se escondeu num avental de
folhas de figueira. E Zaqueu pegou folha de figueira e se escondeu do Senhor. Zaqueu podia esconder onde ele quisesse. Ou se Zaqueu fosse ao encontro dele e chegasse a ele como chegou o jovem rico: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Seu hipócrita. O outro esconde. Chega e faz um elogio: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E conhecemos a história do jovem rico. O outro corre e esconde. Ele queria ver, mas não queria se manifestar publicamente. E o Senhor disse: Zaqueu, aquilo não era a voz natural, mas era a mesma voz, o mesmo Deus que falou com Moisés na sarça, que falou com Daniel lá no rio Hidekel, que falou com Paulo no caminho de Damasco, que falou com Pedro em Jope. Era a mesma voz, só que não era uma voz sobrenatural, era a voz de um homem. Essa voz era a voz de quem? Do próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E como a voz de Deus veio? A voz de Deus veio a nós através de um homem que trovejou os mistérios, William Branham. Amém. E a voz de Deus está ecoando agora, abrindo a palavra e alimentando a noiva por homens. Você tem que ouvir a voz de Deus na voz de um homem consagrado e preparado para aquele ministério. Aí o Senhor vai lá no poço de Jacó, lá em Samaria, e começa a falar com a mulher. A mesma voz que falou na sarça, falava com a samaritana. Na sarça ardente, no pilar de fogo, sim, lá em Jope, lá no rio Hidekel, a voz que trovejava, e uma voz que estrondou, que homens ficavam em pé diante daquela voz. Paulo caiu do cavalo com aquela voz. Moisés ficou todo trêmulo quando ouviu ele falar na sarça ardente. Agora Deus coloca um véu, tá? Ele põe um véu assim, ó, e começa a falar, amém? Ele pôs um véu e começou a falar conosco. Esse véu foi o seu profeta, amém? É a mesma voz, é o mesmo Deus, falando com a voz de William Branham, falando com a voz dos seus ministros hoje. É a mesma voz. Não há diferença daquela voz que ecoou na sarça, daquela do rio Hidekel. É a mesma voz que fala hoje. Está aqui, ó, minha gente. Veio esta mensagem, é a voz de Deus. Amém. Aleluia. Sabe qual é o problema? Porque é um homem. Jesus era um homem. O problema é dele ser um homem. Qual foi o problema? Paulo era um homem. William Branham era um homem. Eu sou um homem. Outros são homens. É por ser um homem. Deus colocou um véu de novo, para só o eleito captar a voz dele, para só o eleito entender que é ele que está falando, amém? Se nós não ouvirmos o som desta mensagem, não precisa ouvir mais nada, porque a pessoa já está condenada. Deus tem misericórdia dos sonolentos, dos indolentes. Deus tem misericórdia daqueles que puxa um véu na frente. Não quero ouvir isto, eu não aceito isso, não quero esta mensagem. Se a mensagem me aceitar, tem que ser assim. Deus não precisa de pessoas indecentes na igreja. Deus não precisa de espetáculo na igreja. Deus precisa de homens com a vida consagrada, jovens com a vida consagrada, mulheres com a vida consagrada, pastores com a vida consagrada, para fazer esta mensagem soar, trovejar na alma eleita e alimentar esta alma.
Aleluia! Glória a Deus! Se alguém está esperando uma voz soar no céu falar com você, você nunca vai ouvir. Nunca ouvirá. Deus cessou com Eli, agora é com Samuel. Deus cessou com Moisés, agora Deus, eu vou terminar aqui, e capte isso. Deus terminou com Moisés, e o ministério que veio na frente era de Josué, era um novo ministério, certo? Um novo ministério. A mensagem, assim como foi com Moisés, o profeta diz, esse é o novo ministério. E logo que ele abriu o novo ministério, Deus tirou ele. Esse novo ministério ficou com quem? Com a noiva. Esse é o novo ministério. Esse é o ministério que põe você na herança, que coloca você lá na terra. Amém. Deus abençoe.